que vai, que vai acompanhar essa aula. A proposta destas aulas, videoaulas, é justamente fazer uma síntese da história da filosofia. Eu havia feito alguns vídeos anteriores com essa proposta também, e acabou que havia ficado um áudio, né? E esse áudio ficou muito ruim. Então agora eu estou tentando fazer essas regravações com um áudio melhor. Houve alguns comentários no vídeo, então essa é uma proposta de fazer com um áudio melhor. Então, a história da filosofia ela é dividida basicamente, né, em filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e a contemporânea. Na verdade, a filosofia não se compreende de forma sistemática e dividida nessa cronologia, porque nós sabemos que a história não é estática e a filosofia dentro da história também não seria. Então, muitos pensamentos vão, outros são superados por uma outra proposta, mas o que nós entendemos, nós dividimos, desculpa, a história assim, de uma forma, de uma proposta didática, para que fique melhor o entendimento, a compreensão e você possa entender. Por exemplo, nós ocidentais, né, temos o nosso berço na cultura grega e contribuições, muitas contribuições da filosofia que vem da religião, que é a filosofia medieval. Então, quando nós olhamos para a história da filosofia e entendemos essas raízes, nós também entendemos a formação do pensamento ocidental, a nossa forma de pensar, a nossa cultura, o nosso comportamento. E nesses outros vídeos, ao final da cronologia, nós faremos uma abordagem das temáticas, das áreas de estudo da filosofia. Então, estudaremos basicamente as áreas de estudo, né? Por exemplo, a metafísica, a epistemologia, a ética, a lógica, a política, a estética e a linguagem. Então, as outras áreas, praticamente, as abordagens dos filósofos vão estar dentro dessas temáticas. Metafísica, epistemologia, ética, lógica, política, estética e linguagem. Essa proposta de trabalhar as áreas foi de um internauta que comentou de um dos nossos vídeos. Mas vamos à história da filosofia. Desculpe, vamos voltar aqui. A história da filosofia, ela se inicia com a história da filosofia ocidental, óbvio, com os mitos, né? Inicia-se com a mitologia grega, onde que a filosofia ela não tem a intenção de contrapor os mitos gregos, mas sendo os mitos gregos uma explicação fantasiosa da realidade, a filosofia vem propor uma explicação racional da realidade. Ou seja, nós temos aqui a cosmogonia, que é essa tentativa de explicar a realidade através dos mitos, das narrativas da origem da natureza, por meio de histórias, de divindades, e a filosofia vai ser, então, a proposta de fazer uma explicação racional da realidade. E esse, há quem diga, que é até hoje a briga da filosofia, de superar as explicações fantasiosas, religiosas, da realidade e dar uma explicação científica, como propõe o positivismo que veremos nos próximos vídeos. Então, na filosofia antiga, nós temos a filosofia clássica grega. Quais são as características da filosofia clássica grega? Primeiro, é a busca de um conhecimento lógico, racional e sistemático da realidade. Aborda-se também, nessa explicação do conhecimento, que é a epistemologia, a natureza humana, né? O estudo do homem, não da forma que teremos no humanismo, mas uma proposta de reflexão quanto ao homem. Busca da origem das coisas, né? O arquê,
com os pré-socráticos. Então, a busca da origem e causa do mundo e suas transformações. Busca da origem e a causa das ações humanas, né, o comportamento, a ética. Busca da origem do próprio pensamento. Então, essas são as principais características. Vamos ver os pré-socráticos, que são chamados os primeiros filósofos. Os pré-socráticos, eles têm uma ligação com a natureza, por isso são chamados pensadores da physis, da natureza. Physis em grego, natureza. Então, quais as principais características dos pré-socráticos? Confiavam em uma interpretação racional e materialista do universo, né, do cosmos, negam a cosmogonia, que é a explicação fantasiosa da realidade, e estão buscando construir a cosmologia, a razão. Vocês vão perceber que os pré-socráticos não são realmente racionais, científicos. Vão ter ainda ligações com mitologia. Mas, justamente entendendo a inserção cultural deles, nós acreditamos que seja um pontapé inicial da cosmologia, né, da razão, que depois vai ter o seu auge com os clássicos gregos, Platão, Sócrates e Aristóteles. Então, e buscam a origem das coisas. O arquê, né? Primeiro pré-socrático, também chamado primeiro filósofo, é Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele, interessantemente, o matemático, né? Nós estudamos sempre na matemática, o Tales, ele vai dizer que tudo é água. Ao contrário do pensamento mítico, que defendia e considerava a origem do universo através dos mitos, ele acredita que nós, humanos e o universo como um todo, não possuem causas sobrenaturais, e sim causas naturais, que podem ser encontradas através do estudo racional. Para ele, existe o arquê, né? Um elemento essencial a partir do qual a physis é formada. Afirmou que esse elemento seria a água. Ele percebe, por exemplo, uma história que conta que ele quebra um galho de uma árvore e vê que ao secar aquele galho não tinha vida. Então, a umidade que havia naquela matéria que trazia vida. Percebe também que um animal, ao morrer, estava sem sangue, secava o corpo. Aquela matéria seca, então era morta. Pega um inseto morto, é seco. A terra seca não fecunda. Então ele vai dizer, olha, a origem e a sustentação da existência é a água. Para você que está pensando em estudar para um vestibular, essas aulas vão abordar justamente temas muito superficiais, temas centrais dos pensadores, mas que dá para você ter uma noção. Por exemplo, Tales, geralmente nas questões que ele aparece no vestibular, estão falando desse arquê, da origem, e obviamente tem relação com a água. O segundo discípulo, o segundo pré-socrático que falaremos é o Anaximandro. Anaximandro que é discípulo de Tales. Então tem Anaximandro, Anaxímenes como discípulo de Anaximandro. Então Anaximandro ele continua também essa busca pela origem do universo, só que ao contrário de Tales, né, do seu mestre, ele vai dizer, olha, o cosmos ele não possui uma causa, nenhuma única matéria. Porque como existem vários um único elemento da natureza, como existem várias matérias, não é possível que seja uma matéria definida. Então ele vai dizer que é o apeiron a origem. O apeiron que significa o indeterminado, o indefinido. E depois, discípulo de Anaximandro, nós temos Anaxímenes. Anaxímenes de Mileto. Tales era de Mileto, Anaximandro também, Anaxímenes também. São chamados os pensadores da escola de Mileto, esses três. E Anaxímenes vai dizer assim, como os demais filósofos da escola de Mileto, que compreende a existência de um elemento fundamental na physis, né? Que a physis é formada, o arquê. E para ele, esse elemento que anima todas as coisas, e aí a palavra alma anima, né? Todas as coisas, seria o ar. Então, só recapitulando, Tales, água, Anaximandro, o apeiron, e
Tales a água, Anaximandro a Peiron e Anaxímenes o ar. Depois, com a continuidade dos pré-socráticos, temos um pré-socrático que inicia uma discussão muito interessante, que é a ideia de ontologia, que seria a ideia do ser, mas não ainda como veremos o próximo pré-socrático, que estuda realmente uma característica, uma definição de identidade para as coisas, para o ser. Então, Heráclito, que cai muito em vestibular também, a teoria principal dele é a teoria do eterno fluxo. Considera que o elemento essencial da física é o fogo. O fogo, justamente porque o fogo tem movimento e transforma quase todas as matérias. Sua principal atribuição é a afirmação de que tudo está em movimento. Então, olha só. Palavra-chave para entender o pensamento dele, de Heráclito, é o movimento. Para ele, a realidade é um fluxo constante. Por isso a teoria do eterno fluxo que eu falei. Influenciado pela luta de contrários. Então, bem, mal, frio, quente, belo, feio, alegria, tristeza, justiça, injustiça. Os contrários causam esse movimento que é a existência. Ele vai explicar, então, a ideia da existência como movimento. E aí, a principal teoria dele, a mais conhecida, a frase conhecida dele, que cai em vestibular geralmente, é a que faz a analogia da vida com o rio, que diz: não se pode retornar duas vezes ao mesmo rio, pois todas as vezes que eu retomo esse rio, nem eu sou o mesmo e nem o rio é o mesmo, porque aquelas águas passaram. Ou seja, para ele a existência é isso, o eterno fluxo. Tudo está em movimento e nada do que foi será. Né? Lembra que é a música do Lulu Santos: nada do que foi será do mesmo jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então, essa transformação, esse fluxo, na ideia de Heráclito, é a ideia de vida, de existência. Né? Essa luta de contrários causa movimento, e o movimento é a vida. Ele, então, compreende o ser como estático. Né? Só que Parmênides vai compreender o ser... Heráclito compreende o ser como movimento. Agora, Parmênides vem compreendendo o ser como estático. Então, Parmênides, de Éfaso, vai dizer que o ser é, o não ser não é. Rejeita a ideia de movimento de Heráclito e considera que a realidade é permanente. O que é e o que não é, pois o ser não pode se transformar em não ser. Obviamente, você parece, nossa, mas que coisa lógica. Só que isso é o início de um estudo ontológico, que vai me dizer, olha, o que é e o que não é, não é. Então, é o princípio de uma reflexão quanto à ideia de identidade e não contradição do ser. Veremos que um dos clássicos gregos, o Aristóteles, vai trabalhar muito essa ideia ontológica, né? Considerado um dos primeiros da área da ontologia mesmo. E aí, no século V ainda, antes de Cristo, nós temos, paralela à filosofia grega, algo que nós não estudamos tanto nas nossas escolas e universidades no mundo ocidental, que é o pensamento oriental, mas que tem grande validade também. O pensamento oriental é um pouco rejeitado na área acadêmica, justamente porque tem interpretações que são mitológicas, que são ligações com a religião. Como sabemos, os orientais conseguiram desenvolver uma filosofia, uma ciência, desenvolverem tecnologia, sem perder a tradição. Então, eles têm uma tradição religiosa, em geral, né, o mundo oriental, e nós temos que, ao falar de filosofia antiga, lembrar também dos orientais. Então, os pensadores orientais também contribuíram com a sabedoria. E eles buscavam, sobretudo, uma vida virtuosa. Temos como área de estudo na filosofia as 100 escolas do pensamento, né? E dessas 100 escolas do pensamento, temos 3 grandes movimentos: o taoísmo, o confucionismo e o budismo. Eles também buscam o princípio de uma explicação do cosmos, né? Os princípios sobre a existência do universo, do homem, do sofrimento, fazem grandes reflexões falando do sofrimento humano,
da mente, do poder da mente, das energias do corpo, que aí mistura-se religião com ciência, e muito mais. E busca também de forma religiosa, né? Uma divindade. O Lao Tse conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. A ligação, vocês vão ver quando formos estudar, por exemplo, Sócrates, o conhece a ti mesmo, que vai haver uma semelhança com essa ideia de autoconhecimento na filosofia oriental. Buda, né, a ideia do Buda da mente, a mente é tudo que você pensa, você se torna, e se queres prever o futuro, estuda o passado, Confúcio. Voltando, então, né, da filosofia oriental, voltamos para o mundo grego e vamos ter os sofistas, que vai ser o tema da nossa próxima aula, que estudaremos os sofistas e começaremos a estudar, então, os clássicos gregos. Perceberam que eu falei muito rápido, teria muito mais coisas para falar, né? Então, falei rápido justamente para vocês pegarem a centralidade do pensamento, do movimento, do filósofo, porque a intenção de fazer essa síntese realmente, né, como a própria palavra diz, é ser uma síntese, um resumo. Então, fazer um resumo para que quem quer conhecer a história da filosofia de modo simples possa ter essa iniciação. Mas procurem ler os textos dos pré-socráticos, procurem ler os textos dos filósofos e aprofundando, tá? Assim que eu gravar o próximo vídeo, eu vou postar e clique aí em gostei. Muito obrigado pela atenção. Eu sou o professor Ítalo, não me apresentei no final, sou o professor Ítalo Silva. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu atendo no e-mail, no endereço de e-mail italo.filosofia@gmail.com. Até mais, até a nossa próxima web aula.